Vamos lá, gente. Vamos continuando aqui a nossa leitura. É A República de Platão, um livro basilar, um livro que está na base da filosofia moderna. E moderna aqui a filosofia ocidental, né? Porque aqui nos gregos é que nós fomos buscar muito do que nós pensamos hoje. E obviamente que essa obra aqui, A República de Platão, está na base disso. Beleza? Vamos continuando aqui a nossa leitura. Eu vou, você sabe, intercalando com algumas observações muito pessoais para ver se a leitura fica um pouquinho melhor, fica mais fluida. Vamos lá? Vou começar a ler o 400 de A até o E, AE, então, né? 400 AE. E para quem gosta de página, estou na página 92. Um terço do livro, talvez um pouquinho mais. Vamos lá, lido já, né? Mas, por Zeus, não sei que hei de dizer, que existem três espécies dessas, tal como há quatro tons, a partir das quais se entretecem todas as harmonias. É coisa que poderei afirmar por a ter observado, mas que espécie de vida imita cada um, não sei dizê-lo. Sobre este assunto, disse eu, pediremos conselho a Damon. Nota aqui de rodapé. Damon era famoso na Damon, célebre mestre de música ateniense do século V a.C. Ocupou-se especialmente das relações entre a ética e a música. Então vamos buscar conselhos a Damon sobre os pés adequados à baixeza, à insolência, à loucura e aos outros defeitos e os ritmos que devem deixar-se aos seus contrários. Tenho ideia, mas não muito clara, de lhe ter ouvido chamar a qualquer coisa enóplio. Esse enóplio aqui são os esquemas mais frequentes, portanto, aliás, está aqui na nota, os esquemas mais frequentes do enóplio são X, UU, UU ou XUUU. Vamos descobrir isso ao longo da leitura, né? Composto, dáctilo e heróico, mas não sei como os distribuía, igualando a arce e a tese, de maneira a acabar numa breve e uma longa. E, segundo julgo, chamava a um iambo e a outro troqueu, e atribuía-lhes longas e breves. Em certos destes metros parece-me que não censurava ou louvava menos os tempos destes pés do que os ritmos em si. Mas essas questões, como disse, reservemo-las para Damon. Para as deslindar, não seria pequena a discussão, não achas? Por Zeus, não seria. Mas, ao menos isto, podes decidi-lo já, que a beleza ou fealdade de forma dependem do bom ou do mau ritmo. Como não? Mas, na verdade, o bom e o mau ritmo seguem, imitando-o, aquele, o estilo bom, este, o inverso. E do mesmo modo sucede com a boa ou e má harmonia. Se o ritmo e a harmonia se adaptam à palavra, como há pouco se disse, e não a palavra a esses. Realmente, são eles que devem adaptar-se às palavras. Mas o modo de expressão e a palavra não dependem do caráter da alma, como não? E da expressão tudo mais? Sim. Logo, a boa qualidade do discurso, da harmonia e da graça e do ritmo
depende da qualidade do caráter, não daquele a que, sendo debilidade de espírito, chamamos familiarmente ingenuidade, mas da inteligência que verdadeiramente modela o caráter na bondade e na beleza. Exatamente, disse. Portanto, não devem os jovens procurar por toda a parte essas qualidades, se querem executar o que lhes incumbe, devem procurá-las, sim. Agora vamos para o 401A até o E. Mas também a pintura está cheia delas, bem como todas as artes dessa espécie. Cheia está a arte de tecelagem, de bordar, de construir casas e o fabrico dos demais objetos. Em todas essas coisas há, com efeito, beleza ou fealdade. E a fealdade, a arritmia, a desarmonia são irmãs da linguagem perversa e do mau caráter, ao passo que as qualidades opostas são irmãs e imitações do inverso, que é o caráter sensato e bom. Observe que o que se discute neste momento é a respeito de qual obra se colocará para que o futuro governante possa aprender, possa sorver. E aí pergunta-se: obras feias ou obras bonitas? E o que são obras bonitas e o que são obras feias? Porque este alimento, entre aspas, intelectual, que nós vamos dar para o nosso futuro governante, este alimento pode influenciar esse nosso futuro governante, inclusive a ser um mau governante. A ideia. Mas então só aos poetas é que devemos vigiar e forçá-los a introduzirem nos seus versos a imagem do caráter bom, ou então a não poetarem entre nós? Ou devemos vigiar também os outros artistas e impedi-los de introduzir na sua obra o vício, a licença, a baixeza, o indecoro, quer na pintura de seres vivos, quer nos edifícios, quer em qualquer outra obra de arte? Quer dizer, tudo bem, nós vamos aplicar essa pequena censura, querendo só coisas boas para os nossos futuros governantes, mas vem cá, isso que nós queremos, que é bom, nós exigiremos só dos poetas, só das escritas ou das artes em geral? Porque o futuro governante vai ver tudo isso. Quer dizer, vamos deixar que nas obras de arte vicejem o vício, a licença, a baixeza, o indecoro em qualquer obra de arte? Ou não? E se não forem capazes disso, não deverão ser proibidos de exercer o seu mistério entre nós, a fim de que os nossos guardiões, criados no meio das imagens do mal, como no meio de ervas daninhas, colhendo e pastando aos poucos, todos os dias, porções de muitas delas, inadvertidamente, não venham a acumular um grande mal na sua alma? E aqui eu faria uma outra pergunta que ele não fez. Para que arte? Para que poesia? Para que pintura? Se, imaginando aqui, a arte, então a arte de modo geral, tem que ser boa. Por quê? A arte, me parece, que inclusive pode ser ruim. O que eu quero dizer com isso?
é que a arte também pode ser ou pode despertar em nós algo que não seja bom. Então a arte pode falar de vício para despertar em nós a ideia do vício, tanto para mantê-lo em nós, quanto para afastá-lo em nós, o vício. Mas essencialmente a arte existe, isso talvez seja uma visão mais moderna da arte, para nos despertar e não necessariamente para ensinar. Eu acho que aí é o pulo do gato. Continuando. Devemos procurar aqueles dentre os artistas cuja boa natureza habilitou a seguir os vestígios da natureza do belo e do perfeito, a fim de que os jovens, tal como os habitantes de um lugar saudável, tirem proveito de tudo e de onde quer que algo lhes impressione os olhos ou os ouvidos, procedente de obras belas, como uma brisa salutar de regiões sadias. Essas regiões sadias aqui tem uma nota de tradução que diz que a propósito desse passo que tão bem define o ambiente cultural helênico, vale a pena traduzir o comentário de Adam. Nenhum grego podia ler estas palavras sem pensar em Olímpia, nenhum ateniense sem recordar os esplendores da Acrópole. Sobre regiões sadias, né? Que logo desde a infância, insensivelmente, os tenha levado a imitar, a apreciar e a estar de harmonia com a razão formosa. De novo, aqui defendendo a ideia de que a arte tem que ser bonita, boa. Talvez diferente dessa nossa ideia moderna de que a arte tem que instigar. Não necessariamente boa, né? Mas aqui a arte, para ele, servia para ensinar. Tal qual hoje, quero fazer uma comparação, às vezes até grosseira, tal qual hoje nós utilizamos o conceito de escola, de instrução, para os nossos filhos. Aqui ele usava esse conceito de instrução, mas tendo como base não essa instrução que a gente conhece de escola, mas essa instrução vinda da arte, dos poetas e tudo mais. E aqui eu quero também relembrar um outro fato importante. Me veio aqui à cabeça e sempre é bom nós colocarmos por debate também. É que, imagine agora nos nossos tempos, não no tempo de Platão, mas imagine agora nos nossos tempos que nós matriculamos os nossos filhos nas escolas mantidas pelo Estado e mantidas aqui não só diretamente, mas como indiretamente através do conceito de, e tem uma lei sobre própria, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quero crer, não sou especialista na matéria, quero crer que nela e nas demais colocações que o Ministério da Educação, Ministério forte, coloca sobre o ensino superior e não superior no Brasil, há, com certeza, interesses do Estado. E aí, olha que interessante, nós podemos utilizar hoje essa mesma discussão aqui da República, quando dizia nós vamos utilizar uma arte boa ou uma arte ruim para dar para o nosso governante também, aqui para nós. Nós vamos utilizar
este feijão com arroz que o Estado mandou dizer que é o básico da educação para os nossos filhos também? Será que este básico, tal qual ele pensou, tem valor para os nossos filhos? Fica só como reflexão. Como reflexão. Eu não tenho resposta. Vamos lá. Seria essa, sem dúvida, a melhor educação. Veja que falou em educação aqui. Não é então por este motivo, Glauco, que a educação pela música é capital. Aqui nota do tradutor, a música é para os gregos a arte das musas, na qual, já vimos atrás, os sons e as palavras não podem ser dissociados. Então, a educação pela música é capital porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-na mais fortemente, trazendo consigo a perfeição e tornando aquela perfeita se tiver sido educado, e, quando não, o contrário. E porque aquele que foi educado nela, como devia, sentiria mais agudamente as omissões e imperfeições do trabalho ou na conformação natural, e suportando-as mal e com razão, honraria as coisas belas e acolhendo-as jubilosamente na sua alma, com elas se alimentaria e tornar-se-ia um homem perfeito. Ao passo que as coisas feias, com razão, as censuraria e odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar. E quando chegasse a idade da razão, haveria de saudá-la e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo por ter sido assim educado. Aqui, voltando àquele velho conceito, né? Se alguém é educado com coisas feias, a gente vê isso muito, se você observar na nossa vida, no nosso dia a dia, as pessoas, se observa traços da educação e da família dela. Eu conheço pelo menos um caso assim, em que é perceptível a falta de educação. E quando essa pessoa fala da família, parece-me, para mim, que tudo se encaixa. Então, aqui ele diz: se eu educar alguém usando um material, usar a expressão material para ser mais abrangente, feio, ruidoso, horrível, que prega só a fealdade ou só as coisas feias, é natural que esta pessoa, se alimentando dessas coisas, será assim também. 402 AE. A minha figura se me que é por razões dessas que se deve fazer educação pela música. Ele estava defendendo, olha, então eu acho que a gente não pode utilizar a poesia. Das artes a gente tem que utilizar a música. Porque você viu, para eles, a música, para os gregos, é a arte das musas. Quer dizer, deve estar num patamar super elevado. E como quando aprendemos as letras e só achamos que as sabíamos o suficiente, quando os caracteres, apesar de poucos, não me passavam despercebidos em todas as composições, é que entravam e, fossem elas grandes ou pequenas, não as desprezávamos como se não devessem ser notadas, mas em todo o lado nos esforçávamos por as distinguir na convicção de que não deixaríamos de ser analfabetos antes de atingir essa fase. É verdade. E aqui eu quero trazer também um outro conceito que me preocupa bastante. Sou muito observador. Quando você pega hoje, né, modernamente, uma música e começa a perceber, em termos de altura de som, que os instrumentos estão mais altos que a voz, então, portanto, não há harmonia. Isso é muito fácil de descobrir, é só você prestar atenção, porque hoje temos bastante coisa assim. Aí você percebe que o que importa aí é a harmonia.
Harmonia aqui no sentido de música, som produzido por instrumento musical. É que eu defendo a ideia de que o instrumento musical por excelência é o vocal, é a voz. Por isso eu particularmente gosto do canto lírico, que sobressai a voz. E tenta-se no canto lírico compensar a voz com os instrumentos, né? Mas observe, quando nós colocamos assim, na música atual, a possibilidade de você ouvir a voz também numa espécie de harmonia com a música tocada, música cantada e música tocada, você começa a observar outras coisas. E quem gosta de instrumento musical também observará isso nos instrumentos, né? Que são as tonalidades, que é o baixo às vezes tocando, que é a guitarra, que é a bateria, né? Dependendo do tipo de música. Por outro lado, na voz, você vai começar a perceber a letra, a entonação. Nós temos uma série de coisas numa música só. E perceberemos também, e basicamente, a letra, que é importantíssimo, pelo menos para mim, na música, senão ninguém precisava cantar. Se é só para fazer contraponto, né, qualquer barulho resolveria. Mas vamos lá, que eu acabei fugindo um pouco do assunto. Portanto, não reconheceríamos as imagens das letras se nos aparecessem refletidas na água ou em espelhos antes de as conhecermos, pois pertencem à mesma arte e ao mesmo estudo, absolutamente. Pelos deuses, digo do mesmo modo que não seremos músicos, nem nós mesmos, nem aqueles que nos propusemos educar, para serem guardiões antes de conhecermos as formas da temperança, da coragem, da generosidade, da grandeza de alma e de quantas qualidades forem irmãs destas, e por sua vez os vícios que lhes são contrários onde quer que andem, e de sentirmos a sua presença onde eles se encontram, elas e as respectivas imagens, sem as desprezarmos nas pequenas ou nas grandes coisas, pois acreditaremos que pertencem à mesma arte e ao mesmo estilo. É muito necessário que assim seja, portanto, prossegui eu, quem fizer convergir intimamente na sua alma boas disposições, que no seu aspecto externo condigam e se harmonizem com aquelas, por participarem do mesmo modelo, tal pessoa será a mais bela visão para quem puder contemplá-la, a mais bela sem dúvida. Ora, o mais belo é o mais desejável? Como não? Eis porque o músico se encantaria o mais possível com homens dessa espécie. E se fosse privado de harmonia, não se encantaria. Não. Se pelo menos for a alma que deixe logo algo a desejar. Se em todo caso for o corpo, manter-se-á até ser capaz de lhe ter afeição. Compreendo, disse eu. Se tens ou já sentiste um amor desses, eu estou de acordo contigo. Mas diz-me uma coisa: pode haver relações entre a temperança e o prazer excessivo? Como poderia, se este não excita menos o espírito do que a dor? E com as outras virtudes? E assim terminamos, para não ficar muito extenso, o nosso pequeno capítulo. Na próxima gravação, eu retomo no 403 AAE. 403 AE. Ok? Então é isso, obrigado por enquanto, até o próximo vídeo.